sustenta toda a memória é o mais cruel esquecimento. Somos o que sobrevive em nós frente às ruínas de tudo aquilo que não foi possível apagar. E recordo-me que, no mesmo passo em que se revelava meu desconforto para com a matemática, desabrochava o amor pela língua portuguesa. Aos 5 anos era leitor, aos 6 já era escritor. Quando hoje me dizem que não há saída para a poesia, respondo que poesia só tem entrada e nos conduz a caminhos que jamais supunhamos existir. A casa não se acaba na soleira, nem na laje, onde pássaros se escondem. A casa só se acaba quando morrem os sonhos inquilinos de um homem. Caminha no meu corpo, abstrata e viva, vibrando na lembrança como imagem de tudo que não vai morrer, embora as maçãs apodreçam na paisagem. Sob o ríspido sol do meio-dia, me desmorono diante dela e, tonto, bato a porta de ser ontem alegria. O silêncio transborda pelo forro. Eu já nem sei o que fazer de tanto passado vindo em busca de socorro. A gente não deve contar como período de criação os poemas que fazemos até 10 anos de idade para o Dia das Mães, para o Dia da Pátria, para o Dia dos Pais, né? Isso aí é quase um serviço poético compulsório e que quase toda criança passa. Digamos que um pouco mais tarde, ainda nessa fase, né, do ginásio, eu já sentia que eu tinha uma vocação para trabalhar com a linguagem fora do seu uso pragmático cotidiano. Que eu considero que essa é a função, uma das funções da literatura, da poesia, né? Desregular o funcionamento da língua, quer dizer, dizer não a esse uso massificado e previsível. Então, esse espaço do devaneio, esse espaço de uma criação que não aceita os limites do bom senso, em termos de utilização de linguagem, né? Eu logo fui assediado por esse lado meio misterioso da linguagem, e com 13, 14 anos escrevi os primeiros poemas. Um pouco mais tarde, já no Rio de Janeiro, fazendo o ginásio, eu tive uma professora, Dona Marinês, muito interessante, tanto no lado positivo quanto no aspecto negativo. O positivo é que, de maneira, creio que quase que pioneira, todo o curso era baseado em leitura, e leitura de Monteiro Lobato. Ela lia, nós líamos o tempo inteiro em sala de aula. Havia uma bonificação, um meio ponto extra para quem, além da aula, fosse para a biblioteca para poder continuar ou aprofundar a leitura. Portanto, eu sou muito grato à Dona Marinês por ela ter incentivado esse contato com a obra literária. Mas também sou grato a ela por algo que ela fez com uma intenção negativa, porque ela não gostava da poesia moderna. E um dia ela leva para a sala de aula, nosso primeiro contato com a poesia moderna, o poema de Drummond, é preciso fazer um poema sobre a Bahia, mas eu nunca fui lá. Ponto final. Aí a turma inteira cai na gargalhada. Ela diz, mas vem cá, vocês não gostaram disso? Tem outro aqui. E lê No Meio do Caminho Tinha uma Pedra. Portanto, de maneira meio insidiosa, para o bem na ficção e para o mal na poesia, né, ela estava querendo nos incompatibilizar com a poesia moderna, através um pouco da ironia e do sarcasmo. E eu fiquei um pouco desafiado por aquilo, comecei a ler Drummond, a revelia dela, e fiquei apaixonado, logo de cara, aos 13 anos, pela Rosa do Povo.
sua obra é inócuo entender de modo isolado os movimentos centrífugos e centrípetos, pois ambos vigoram na dependência e no refluxo das forças inversas a que tentam se opor. Em América, lê-se: uma rua começa em Itabira, que vai dar em qualquer ponto da terra. Entre Itabira e o mundo, no meio da rua, tem um poeta. Nele, as cores da aurora e da noite, sua origem e seu destino, arduamente se tocam, tensamente se procuram, formando um terceiro tom, a que chamamos poesia. Ele analisar muito a obra do João Cabral de Melo Neto e de falar dessa questão do menos, né, do poema João Cabral, a gente não percebe que esse menos na obra do Antônio Carlos Sequim. Eu acho que a obra dele se aproxima muito mais das influências drumondianas, né, do que especialmente das influências cabralinas, né. Mas esse trabalho dele de reelaboração é interessante, né, porque ele escreve muito cedo, né. O primeiro livro que ele publicou, ele tinha cerca de 17 anos, que foi A Ilha. E esse poema A Ilha, ele foi sendo podado, cortado no decorrer, né, das republicações que ele fez. E outros poemas, né, dos primeiros livros, como Área de Estação, ele também publicou em Todos os Ventos, mas poemas completamente diferentes do original, né, mantendo alguns versos, alguns pontos de contato. Inclusive tem um poema que ele cortou o poema inteiro e ele deixou apenas 2 versos, tipo... Me aprendo em teu silêncio, feliz como um portão azul, que era um poema extremamente lírico, amoroso, né, e que ele transforma num poema quase como uma fuga, né, como aquele portão simplesmente sobrando dentro daquele espaço de lirismo, né, como se ele estivesse simplesmente fugindo como uma porta de escape, né. Então é bem interessante como, de certa forma, esse poeta rasura o infante. Acho que antes da gente falar do Sequim como poeta, a gente tem que falar do Sequim como leitor de poesia, porque é mais do que ser crítico de poesia. Ele faz uma crítica absolutamente maravilhosa, mas ele é um grande leitor. Ele pega um texto e eu me lembro que nós tínhamos um professor de literatura, José Maurício de Souza Dantas, e esse José Maurício, numa aula, ele estava nos falando de um professor dele, José Maurício, que um aluno chegou querendo se fazer de engraçadinho, que ele estava interpretando todo o poema, e era Ijuca Pirama, não me esqueço. E aí ele falou assim: professor, e esse ponto de exclamação, o que quer dizer? E o professor não perdeu a linha. Esse ponto de exclamação é o dedo em riste de quem está falando com o seu interlocutor. Achei aquilo perfeito, nunca me esqueço dessa aula. Mas e o Sequim também? Aprendeu comigo essa coisa de ser um bom leitor. Não que eu seja uma boa leitora, mas o Sequim é um bom leitor. Nós tivemos professores que nos ensinaram isso. O Drummond é que diz que é um santo protetor dos autores estreantes que impede que eles cometam barbaridades. E, de fato, esse santo, então, agiu e dissuadiu a professora dessa temeridade de publicar os meus textos infantos juvenis. O menino se admira no retrato e vê-se velho ao ver-se novo na moldura. É que o tempo, com seu fio mais delgado, no rosto em branco, já bordou sua nervura. E por mais que aquele outro não perdure, quase sombra no relâmpago deste ato, ele há de ver-se mais antigo, vendo ver-se no menino do retrato. É que o tempo, de tocaia em cada corpo, abastece a manhã com voz serena, que pouco a pouco se transmuda em voz de corvo, na aguda gula de ficar sozinho em cena. A moldura vazia denuncia o intervalo. Sobra o tempo e nada ou ninguém para habitá-lo. O que nos uniu desde cedo foi o interesse pela literatura. E ele sempre gostou muito de poesia. E, de uma certa maneira, o Sequim, ele foi aquela pessoa que, talvez até sem saber, mas ele me fortaleceu muito nesse meu interesse de escrever a minha própria obra.
Ele talvez nem saiba disso, mas ele foi meu primeiro leitor, digamos assim, porque eu escrevia aquelas poesias de garota ainda, não sei o quê, e era com ele que eu compartilhava. Eu sempre sugiro aos poetas que estreiem pelo segundo livro, porque se estrearem pelo primeiro e renegarem, eu descubro. Foi assim com Cecília Meirelles, e eu pude trazer à circulação, depois de 80 anos, um livro renegado por ela, O Espectros, né, de 1919. Foi assim também com João Cabral, mas no caso ele me cedeu um material juvenil dele e pudemos publicar pela Faculdade de Letras da UFRJ os primeiros poemas. Ferreira Goulart relutou um pouco, mas admitiu que Um Pouco Acima do Chão, a sua obra juvenil de estreia em São Luís, entrasse como apêndice da poesia completa que organizamos para Nova Aguilar. E também tem o caso do Drummond, em que eu tive a felicidade de descobrir um livro inteirinho preparado por Drummond e que nunca foi editado. 25 poemas da Triste Alegria, de 1924, 6 anos antes da estreia oficial dele. Ele é um colecionador mesmo. Outro dia nós estávamos reunidos com um grupo de amigos e ele estava falando do prazer do jogo, a coleção, porque eu às vezes eu fico com ele, poxa, Sequim, mas o livro em si não é bem essa edição. Aí ele começou a falar do prazer, é como se fosse um instinto assim de caçador, né? Aquele prazer do jogo, de encontrar a presa, de saber quando dar o bote, na hora que ele tem que recolher aquilo, porque se ele vai com muita avidez, aí o preço vai lá para o céu. Então, essas coisas todas que ele foi falando e eu fui descobrindo a graça de colecionar, né? Esse próprio trabalho que ele tem, né, como pesquisador, como professor, como crítico, fez com que a obra dele fosse muito valorizada, muito lida, e de fato ele é precioso nisso, mas lendo essas análises que ele faz, né, da poesia desses grandes autores, a gente percebe que a gente pode captar a própria poesia do Sequim nessa escrita, né, que não é só uma escrita de crítico, né, mas é uma escrita também de um poeta que se debruça sobre outros poetas, né? Ele se insere no que eu chamo a tradição revitalizada, né? Tradição revitalizada porque eu entendo, como estudioso de literatura, que mesmo nos momentos de maior efervescência de vanguardas e de ruptura, a literatura brasileira é perpassada por uma tradição do verso medido, do verso da forma cuidada, né, das formas fixas. Esse diálogo é permanente. Eu diria também que o Sequim há duas vertentes na poesia dele, principais. Uma delas é o lirismo e outra é um compromisso que ele tem com o humor. Esse humor aflora na poesia dele a todo momento. A poesia brasileira, né, ela se desenrolava a partir de dois polos, um polo vanguardista, né, muito atraído ainda pelos experimentos, né, formais, né, sobretudo, né, da turma de São Paulo, né, o experimentalismo com a linguagem, etc., né, e havia também aquela outra vertente, uma vertente mais oralizada, né, uma vertente mais ligada ao cotidiano, né, e às circunstâncias, tá entendendo, da vida urbana. E isso trouxe até um certo humor, né, e de certa forma uma oposição, né, àquela seriedade formal de todos esses experimentalismos, né. Foi mais ou menos aí onde eu comecei, e o Sequim também. E acredito que na minha produção poética, que é muito pequena, né, eu certamente, retomando aquele diálogo com aquelas maneiras de escrever que eu citei, de Cabral, Cecília de um lado e Drummond e Goulart de outro, apesar de eu ser, como leitor, um estudioso profundo de Cabral, eu como escritor, eu me alinho mais com Drummond e Goulart, na medida em que meus poemas, eles também querem escutar muitas outras vozes. E você vai encontrar desde
práticas renovadoras das cantigas medievais, até diálogos com poesia concreta, com poetas simbolistas, com poetas contemporâneos, né? Achando que a poesia não tem uma linguagem própria, definida como a linguagem da excelência poética. Você tem que se arriscar em várias, porque numas você vai errar, certamente. Outras você vai estar mais próximo. Então, um grande exercício de despersonalização poética. A gente deixa de ser eu para poder tentar ser todos os outros. E aí, nesses outros, algumas vezes somos mais felizes, outras não. Mas não deixar de experimentar. Não ter preconceito com nada, nem do presente, nem muito menos do passado. Eu já conhecia o professor pessoalmente, já conhecia a obra crítica dele, e eu achei que o poeta, de certa forma, era muito diferente do crítico, né? Eu acho que foi uma grande surpresa ler Todos os Ventos e não reconhecer ali o crítico. E alguns poemas até eles deixavam entrever, mas de reconhecer ali um outro Antônio Carlos Sequin. Vai, ano velho, leve em teu bojo o despojo do que foi embora, mas que a cinza do sonho desfeito adube de vida o que é morto e transforme o jamais em agora. Teu corpo já bem maduro sustenta o tempo que virá depois. Em ti revejo o avesso do futuro, recém-antigo 2002. Canta um galo, mínimo e absoluto. Canta, canta um galo na noite estrelada. De seu bico não brota apenas a voz do dia, mas a dor de perder a madrugada. Fluímos num tufão de pasmo e gozo, sentindo que o passado é um destino, pois brilha sobre a morte e os precipícios uma luz do que em nós ainda é menino. Saudemos então de novo, e mesmo assim, pela primeira vez, nós te sabemos e desconhecemos, ó velho amigo 2003. Num ensaio que eu publiquei recentemente, que é um depoimento sobre a minha criação, minha relação com a poesia e com a crítica, que está nesse livro, Memórias de um Leitor de Poesia, esse ensaio, esse depoimento, né, se chama Escutas e Escritas. Por que isso quer dizer? Isso é baseado num verso meu, em que eu digo que uma escrita é uma escuta feita voz. Portanto, o ato de escrever não é o ato de você transpor a tua experiência direta, é você transpor alguma coisa que você ouviu. É uma escuta. E essa escuta pode estar dentro de você, que você vai filtrar e refazer, mas essa escuta pode ser da voz dos outros poetas. Então você ouve essa voz, você escuta essa outra voz e você vai reprocessá-la com a sua própria. Quando você transforma essa escuta numa escrita, você chega ao poema.